Você está seguro dentro da sua casa? Não. O programa Inovação de hoje não será sobre segurança residencial, mas vamos abordar outra ameaça que pode estar em casa, no trabalho ou até mesmo na palma das mãos: os cyberataques. Se preparem para uma discussão de alto nível sobre cibersegurança que começa agora. Enquanto as ações de inovação crescem a passos largos no Brasil, impulsionando tecnologias habilitadoras de IoT, como por exemplo a inteligência artificial, blockchain e soluções de segurança pública como analíticos de vídeo, a preocupação a respeito da cibersegurança também ganha cada vez mais espaço. Infelizmente, as invasões a servidores, computadores e até mesmo a sistemas de segurança eletrônica já se tornam rotina nos noticiários. E à medida que as soluções avançam, os problemas se multiplicam. Embora as discussões sobre a promoção de uma cultura digital mais segura e até mesmo a capacitação na questão de segurança cibernética acontecem há algum tempo, ainda não alcançaram a massa crítica necessária para minimizar os riscos. Quais são então os conhecimentos básicos que devemos ter para iniciar a nossa jornada neste tema tão atual? O que é tão importante ter em mente? E qual o nosso papel neste cenário? Vamos aprender hoje no bate-papo entre o presidente do Programa de Inovação Terra 2 Inovo, Robson Arantes, e o diretor de cibersegurança da RNP, Rede Nacional de Pesquisa, o Emílio Nakamura. Vamos nos conectar com eles? Conta pra gente, Robson! Obrigado, Carol. E o programa Inovação de hoje vai falar a respeito de cibersegurança. E o nosso convidado hoje é um convidado muito especial, que é o Emílio Nakamura, diretor de cibersegurança da RNP, a Rede Nacional de Pesquisa. Seja muito bem-vindo, Emílio. Olá, Robson, pessoal da BESE, obrigado pelo convite. É uma honra conversar com vocês mais uma vez. Nós que agradecemos. O Emílio já vem trabalhando conosco lá já há 3, 4 anos, né? Falando de cibersegurança, cybersecurity. E agora nós estamos acelerando o processo de capacitação do Comitec, lá do Programa de Inovação Terra 2 Inova, que é confundado pela BESE, também ligado à Academia ABESE, e daqui para frente o nosso objetivo é ir mais profundamente nessa questão de cibersegurança, né? Como vocês sabem, agora nós estamos aí inaugurando o observatório da ABESE, aonde nós participamos de 22 grupos de discussão, né? Câmara Agro, vários GTs da Câmara Agro, da Câmara de Cidades Inteligentes, Agro, Turismo, dentre outras. E o assunto de cibersegurança é transversal a todas elas. Então, tem muito assunto por aí. Então, a ideia a partir de agora é que a gente aprofunde esse tema. Então, Emílio, para quem não viu as palestras, né, que você fez junto com a BESE aí, né, mais de 22 capitais brasileiras e tal, começar pelo começo. O que é cibersegurança? Ô, Robson, é uma pergunta muito boa porque a cibersegurança é uma área muito ampla. A gente sempre tem contato com vários profissionais, vários estudantes também, pessoal que quer entrar na área, e é uma área bastante abrangente. Então, quando a gente fala de cibersegurança, muitas pessoas pensam muito em proteção, né? Tem muita gente que pensa em uma resposta a incidentes, questão de riscos,
Mas de uma forma mais concreta, a gente pode entender a cibersegurança como algo extremamente necessário no contexto, no cenário que a gente vive hoje em dia, que é o de transformação digital. Então, existe uma transformação digital, o cyber vem muito dessa questão de transformação digital. Então, se a gente tem muitos dados, muita informação, muitos sistemas nesse mundo digital, ele traz consigo as questões de segurança. Por quê? Porque tem alguns conceitos importantes, né? Se a gente tem uma informação no seu modo digital, a gente precisa proteger essa informação que pode ser usada de uma forma mal intencionada. Então, basicamente, a cibersegurança, ele tem 5 funções básicas, né? Então, para quem pensa em trabalhar na área ou está desenvolvendo algum sistema, algum projeto, tem que pensar nessas 5 funções da cibersegurança. Que é o quê? Que é a identificação, que é você conhecer quais são os riscos, quais são as vulnerabilidades, as possibilidades de ataques. Então, a primeira função é a identificação. A segunda função é você fazer uma proteção com base nisso. Então, para quem desenvolve um sistema de segurança eletrônica, por exemplo, tem que pensar em identificar quais são os riscos, né, em cima do seu produto ou serviço e fazer uma proteção, né, que é justamente para evitar uma exploração, para evitar o ataque. Normalmente, para quem pensa em segurança, pensa muito nessa função de proteção, que é a segunda função, mas a gente sabe que a proteção ela é limitada, né? A gente não consegue implementar controles de segurança para tudo aquilo que a gente identificou inicialmente. Então, a terceira função da segurança, o que é? É a detecção. Então, para quem trabalha, né, em todas as áreas, a gente pensa em fazer uma proteção para aquilo que a gente não enxergou na primeira função, que é de identificação. Portanto, não conseguiu fazer a proteção, a gente tem uma fase de detecção, que é monitoramento de uma forma geral. Então, se tem uma tentativa de ataque no seu ambiente ou no seu sistema, o sistema ele se autoprotege, por exemplo, né? Uma detecção e prevenção. Então, você identifica a tentativa de ataque para atuar em cima dele. E a quarta função é a resposta. Então, se você detecta algo de segurança, algum ataque em andamento, você tem uma resposta. Tá? Aí envolve a questão de processo, como você vai avisar o seu cliente, como você vai corrigir o sistema que está vulnerável, é a resposta. E para aquele caso que é mais crítico, né, que leva a uma interrupção operacional ou o sistema para de funcionar devido a um ataque, você tem que fazer um upgrade do seu sistema, tem a quinta função, que é a de recuperação. Então, cibersegurança é uma área muito desafiadora por questões de perfis diferentes de profissional que trabalha nessa área e dos aspectos que a gente tem que pensar na hora de desenvolver um produto ou prestar qualquer serviço. Lembrando, então, que a gente está na era da transformação digital. Então, esses aspectos de cibersegurança acabam afetando praticamente tudo hoje em dia. Ok, perfeito. Né? Então, já começa um processo já de prelúdio de capacitação, já mostrando as camadas, né? Nas ações das câmeras aí do observatório da ABESE, nas últimas conversas com o Ministério da Ciência e Tecnologia, eles estão posicionando que existe um movimento muito forte nesse momento para a cibersegurança, né? Porque começa a ter os volumes, né, de tráfego, etc., das soluções. E já aproveitando que a gente já trabalhou, né, aqui na ABESE, a ABESE já tem, já fez 2 edições do curso de IoT dela, né, falando de aplicações da segurança pública, né. Nesse curso se mostra os modelos, né, da internet das coisas, os dispositivos que é tão conhecido, câmera, as conexões, a inteligência da borda, né? E aí nós temos ali, né, já demonstrando toda a camada de dispositivo, camada de comunicação, camada de solução, né? Conexão
de transmissão, conexão de protocolo, proteção da solução, proteção da base de dados. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, também essa parte de dispositivo que estão utilizando, que é de hardware, né, de hardware, dispositivos, devices de internet, dispositivos de internet das coisas, né? E também porque às vezes o pessoal está focado naquela questão cliente-nuvem, né, que é uma aplicação que também existe, onde você está falando de um computador que está conectado à nuvem e uma invasão de server. Né? Então, como você falou, é bem amplo. Né? Então, se você puder aí mapear algumas considerações, né, específicas ou uma diferenciação entre as diferenças aí da solução de cliente-server, né, de utilização de sistemas, por exemplo, e a diferenciação aí na questão das topologias de IoT. Né? Bacana. O IoT, né, Internet das Coisas, é um dos grandes elementos, né, que mostram que a área de segurança é importante, né? Essa mistura aí do físico, que é o dispositivo físico, com a parte tecnológica de digital, né? Essa parte digital tem muito a ver com a transformação digital. E quando a gente junta esses dois mundos, o que a gente tem, na realidade, é um aumento do que a gente chama de superfície de ataque. Então, o que a gente tem que imaginar? Um dispositivo IoT, ele fica conectado, é algo que tende a piorar, entre aspas, né? Piorar no sentido de superfície de ataque com 5G agora, né? Que está muito relacionado, isso vai... Porque 5G é um outro tipo de conexão, ele está sempre conectado, a largura de banda é muito maior, o tempo de resposta também. Então ele abre uma grande possibilidade também, os desafios se tornam maiores em termos de segurança nesse ambiente de 5G. Fica mais exposto, né? Exatamente, a exposição acaba sendo muito maior. Então, na hora que a gente pensa nos dispositivos IoT, tem essas camadas que você citou, Robson, né, que são importantes. O que a gente tem que imaginar? A gente tem essa conexão entre o hardware e o software, que são códigos que estão funcionando lá o tempo todo. Um dos principais desafios quando a gente pensa em um dispositivo IoT, por exemplo, na hora da gente fazer o projeto, existe um conceito que é o Security by Design, que é a segurança e privacidade também hoje em dia, né, desde o início da concepção, que eu vi vários casos de empresas que têm dispositivos IoT que tiveram problemas. Por quê? Porque eles colocaram no mercado um produto não preparado para essas questões de segurança, e aí isso acaba sendo explorado em ataques, né? Não é o dispositivo ser atacado para roubar a informação do dispositivo, mas é o dispositivo sendo usado como mecanismo para outros tipos de ataque. Não sei se vocês lembram que a internet caiu alguns anos atrás, caiu entre aspas, né? Um ataque chamado Mirai. O grande lance desse ataque foi justamente dispositivos IoT sendo explorados e usados como bots para fazer ataques para derrubar a internet. Então, um dos grandes desafios dos fabricantes é justamente fazer uma proteção do dispositivo para que esse dispositivo não seja atacado. O que tem que ser imaginado é o seguinte: se o dispositivo estiver vulnerável, ele for atacado, ficar publicamente sendo usado em ataques, o fabricante tem que pensar como é que eu faço a correção dessa vulnerabilidade. E sendo um dispositivo que é algo físico, essa atualização passa a ser muito mais difícil. Então tem algumas técnicas aí de você fazer uma atualização segura, atualização over the air, ou com o dispositivo que você coloca, o software que você conecta, pode ser um pendrive para fazer a atualização. Isso tem que ser pensado em termos de que é a quarta função, né? A quarta e quinta função que eu citei de cibersegurança, que é a resposta e a recuperação. Então tem esse lado, tem esse lado aí da preocupação de você fazer. Na verdade, um fabricante de dispositivo IoT, ele passa por todas as funções. Tem que saber quais são os riscos, implementar os mecanismos de proteção, ter meios de detecção, não precisa ser no próprio dispositivo, mas a empresa em si tem que ter esse mecanismo de fazer o monitoramento, aí pensar numa resposta e recuperação, né?
E aí a gente tem que pensar também, quando fala de IoT, em diferentes camadas. Eu citei aqui o exemplo do Mirai, onde o dispositivo é usado como um trampolim para outros ataques, né? Que é ser usado como bot. Mas a gente tem que lembrar também que essa vulnerabilidade pode fazer com que a privacidade do usuário, ou os dados, por exemplo, imagens de uma câmera, né? Ou vídeos de uma câmera, ele tem que estar muito bem armazenado, que é essa arquitetura cliente-servidor que você colocou. Então, além do próprio dispositivo ser atacado, os dados que são usados na solução tecnológica também podem ser atacados. Então, o que a gente tem que pensar de uma forma mais simples? Quando a gente está no mundo digital, a gente tem 3 tipos de informação, né? Informação digital. A gente tem o dado que trafega. Então, se a gente pensar numa arquitetura cliente-servidora, esse dado que trafega tanto do cliente para o dispositivo e do dispositivo para um ambiente nuvem, ele tem que ser protegido, essa transmissão, porque isso pode ser um elemento de roubo da informação. Então, a gente tem o dado que é transmitido, que precisa ser protegido. A gente tem o dado que é processado, aí no caso de IoT, tem um hardware envolvido. Então, esse casamento entre hardware e software, que faz o processamento do dado efetivamente, ele tem que ser protegido, tem que ter alguns mecanismos que evitam, por exemplo, negação de serviço, né, para o serviço ficar fora do ar. E o terceiro tipo de informação que tem que ser protegida é o dado armazenado. Então, se tiver no provedor, o vídeo vai para um provedor de nuvem ou vai para um computador que está em algum local seguro, por exemplo, é a terceira camada de informação que a gente tem que pensar em proteger. Não. E aí segue a questão de hardware, sistema operacional, tem o firmware também que está envolvido, a aplicação, o sistema web que o administrador acessa para fazer, de repente, um monitoramento em tempo real ou fazer o acesso aos dispositivos dos seus clientes. Tudo isso tem que ser pensado nessa arquitetura geral, e o pensamento é que todos eles podem ser pontos de ataque. A gente tem que ter isso em mente para poder fazer a melhor proteção possível. Então começa, né, a análise, é isso que a gente queria demonstrar um pouco, né, nesse programa, que a análise do modelo de segurança, ele vai desde o hardware do dispositivo, que você falou do by design, né? Exatamente. Então o hardware tem que ser pensado, então não é simplesmente você construir o hardware para função e depois você tentar virar via software, etc., você proteger, né? Você tem que pensar a nível de hardware, como que você vai fazer isso. Como você disse, sempre é um processo contínuo, então como é que você vai fazer? Então você tem o hardware, mas aí você tem o software do dispositivo, que a gente chama de firmware, né? Como é que você atualiza ele com segurança? Exatamente. E aí você vai subir no nível, né? O dispositivo está embaixo, aí você tem uma conectividade, que pode ser 5G, que pode ser LoRa, que pode ser, claro, como você disse, quanto mais persistente, né? Como o 5G ele está mais exposto, o LoRa trafega dados pequenos, né? Estaria menos exposto, mas aí você atinge a nuvem e dentro da nuvem você tem não só a aplicação, os dados que trafegam por lá, questão de criptografia, de software, mas questão de segurança do sistema operacional do servidor, que é outra ponto de entrada, a base de dados também, né? E falando de borda cognitiva, a inteligência indo para a ponta, a câmera começa a ser inteligente, ou você tem um outro dispositivo que trata a câmera, mas liga outras coisas, então você tem esses elementos conversando entre si, tomando as decisões, não dependendo só da nuvem. Então você cria uma inteligência ali, né? Você acaba tendo um IA, né? Se você altera esse software em equipamentos burros, eles podem ser escravos, que nem você falou, para um ataque em massa, né? Você escraviza 3.000 devices e pede para os 3.000 fazerem uma conexão simultânea no servidor, que pode causar uma queda, né? Mas você pode trocar. Pois não. A gente também pode acontecer, viu? Então, né, tem diversos, né? E aí você tem uma coisa que agrava, né? Até agora as novas câmeras de discussão da estratégia
de inteligência artificial, que o próprio código, a inteligência na borda cognitiva, ela pode ser violada, né? Então, quer dizer, o assunto é muito vasto, o nível de aplicações é muito grande, né? E nesse programa Inovação, a gente queria retomar o tema, mostrar que ele está mais visível do que nunca. Os fóruns de discussão já estão, né? O Nakamura ele é responsável para a segurança da rede ANP, né? De 1.800 campos de conexão. Não é uma tarefa fácil, né? É nacional. E aí trazendo o espectador, o associado da ABESE, o mercado de segurança eletrônica, para começar nos cursos que a gente vai começar a abordar para capacitação nesses temas, as soluções que a ABESE vai estar replicando ajudando a replicar em vários municípios, e todos eles o tema cibersegurança transversal. Bem, eu queria agradecer, muito obrigado, Nakamura, mais uma vez, por dar esse suporte para a gente, né? E aí fica as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço aí mais essa oportunidade, Robson, e a ABESE também, principalmente, né? E é isso, acho que é um tema bastante desafiador. Existem vários aspectos aí que a gente pode conversar e ir evoluindo, né? Eu acho que o setor como um todo, tendo essa preocupação, é um ponto super positivo. Isso, a gente está seguindo, então, o contexto que acontece no mundo todo. E a gente vai evoluindo, então, na conversa. Queria agradecer muito aí pela oportunidade e um grande abraço a todos. Perfeito. O programa Inovação fica por aqui. Até a próxima. Agora chegou a hora de dar uma espiada nas últimas novidades do ecossistema de inovação brasileiro no nosso Observatório de Inovação. Pode rodar! Olá, esse é o Observatório da Inovação, um giro pelo país, trazendo as novidades de inovação para o segmento de segurança eletrônica. Estamos chegando em junho e com este mês chega a ExpoSec 2022, que vai ocorrer dia 7, 8 e 9 de junho. E com ela, nós trazemos novamente a Arena Connect, nesse ano com muitas novidades. Nós teremos dentro desta arena de 500 metros quadrados de inovação e de ações de segurança eletrônica, a Ilha das Startups. Serão 7 startups apresentando soluções para a segurança eletrônica. Nós teremos também a Ilha de Inovação, do Programa Nacional de Inovação Terra 2 Inova, com vários atores do ecossistema nacional e estão alinhados com a ABESE, criando um cronograma para 2022 e 2023. São municípios, TICs, são ICTs, centros de pesquisas e muitas outras entidades alinhadas e desenvolvendo ações de inovação na segurança eletrônica. Teremos também o nosso auditório com várias grades de painéis nos 3 dias e no último dia nós teremos 2 painéis de inovação. Um com as autoridades, serão secretários federais do Ministério de Ciência e Tecnologia, na área de inovação, teremos senadores, convidados, prefeitos e muitas outras autoridades que irão falar a respeito das ações que a ABESE está desenvolvendo dentro da inovação junto com o Programa de Inovação Terra 2 Inova. No segundo painel, nós teremos as entidades que vão apresentar nos estandes os seus cronogramas, apresentando um resumo e compilando o total de todas as ações que serão realizadas de inovação no segmento de segurança eletrônica em 2022, segundo semestre e 2023. Então, você não pode perder. ExpoSec 2022 Arena Connect, nos dias 7, 8 e 9 de junho. Não perca, eu encontro vocês lá. Viram como é importante essa discussão?
Pois é, a ABESE já investe na promoção de conhecimento e capacitação sobre cibersegurança. O tema faz parte do currículo dos cursos de auxiliar de inovação nos institutos federais, que devem ter início no segundo semestre desse ano. Além disso, estará no Competec do Instituto Federal do Ceará, desenvolvido pelo Programa de Inovação Terra 2 Inova, cofundado em conjunto com a Academia ABESE. É a segurança eletrônica gerando conhecimento e capacitação. E claro, não dá para falar sobre inovação sem falar também da ExpoSec 2022. Então, queria saber aqui já de você, já fez o seu credenciamento? Nós temos um encontro marcado com o futuro nos dias 7, 8 e 9 de junho. Não percam! O programa Inovação de hoje fica por aqui. Eu sou Carol Sanches, me despeço de você aí do outro lado e te agradeço pela audiência. Até a próxima e abraços abesianos!